Um projeto missionário que ampara pessoas necessitadas em Kingston, capital da Jamaica, e um programa para implementar cozinhas melhoradas em comunidades indígenas do Equador. Ficou curioso? Então não saia daí. Essas histórias e muito mais você vê aqui agora em Missão 360. Olá, seja bem-vindo ao programa Missão 360. Aqui você viaja com a gente para conhecer histórias missionárias ao redor do mundo todo. De onde você está, você pode nos acompanhar também pela internet, através do nosso Facebook, a página é facebook.com/missão360nt. O nosso Twitter, o nosso Instagram, o perfil é @missão360. Você pode acessar os endereços que aparecem aí na sua tela e ficar por dentro das últimas informações, curtir as nossas fotos e se emocionar com as histórias missionárias que nós recebemos de todas as partes do mundo. E o programa de hoje está imperdível. Mais uma vez você vai ver como o Evangelho pode ser vivido na prática. Vamos falar sobre a ajuda aos necessitados. Essa foi uma das tarefas de Jesus durante a maior parte da sua vida aqui nessa terra. Você sabia que ele passou mais tempo curando os enfermos e alimentando os famintos do que pregando? Jesus trabalhava para aliviar todo o sofrimento que via na sua frente. Hoje ainda há multidões lutando contra a pobreza. Muitos são obrigados a trabalhar duramente por pequenos salários, mal podendo garantir necessidades básicas da vida. 1 de cada 7 pessoas no mundo vive com menos de R$ 3 por dia. Se você está em uma grande cidade do Brasil ou da América do Sul, será difícil ignorar o sofrimento físico e material de muitas pessoas. E também assim em boa parte do mundo. Um desses lugares é a Jamaica. Por isso, vamos agora até Kingston, a capital do país, para conhecer um projeto humanitário chamado O Bom Samaritano. Bem-vindo à Jamaica. O nome, por si só, pode trazer à mente imagens de praias paradisíacas. Esta ilha é um destino turístico popular, mas ela é muito mais do que só um local para passar as férias. Ao nos juntar a alguns membros da igreja dos bairros de Kingston, vemos claramente que as pessoas estão em grande necessidade. Conheça Joyce, uma mulher de 90 anos que nasceu e cresceu em Kingston. Ela mora numa rua afastada da correria da cidade, num barraco com um telhado desabado. Para muitas pessoas, viver nestas condições é inaceitável. Mas Joyce é grata por ter qualquer telhado para se abrigar. E a comida. A história de Joyce é um exemplo do que milhares de pessoas passam na Jamaica, onde há uma grande necessidade de coisas básicas, como comida, água e até amor. Nos últimos anos, a Igreja Adventista em Kingston fez o seu melhor para atender às necessidades dos moradores locais, independente da sua origem ou religião. Alguns dos membros se reuniram e começaram um pequeno grupo para atender às carências básicas da comunidade. A maioria dos que vêm não tem lugar onde morar. São desabrigados, vivem dormindo nas calçadas da cidade, em diferentes locais públicos. Eles não têm pertences, exceto um pouco de bagagem que eles carregam por aí, dentro de um saco. Logo foi criado o alojamento O Bom Samaritano. A igreja comprou um grande edifício com bastante espaço. Coisas simples, como um corte de cabelo, lavanderia e uma boa refeição, fazem uma enorme diferença para as pessoas. Infelizmente, estamos em uma comunidade que tem muitos problemas socioeconômicos e espirituais também. Precisamos ter um local onde podemos atender as muitas pessoas que sofrem e que são marginalizadas economicamente. Muitos não têm comida suficiente e não podem cuidar de si próprias. Outros estão desabrigados. As crianças vão para a escola sem refeição e muitas outras necessidades não estão sendo atendidas. Acreditamos que uma instalação como esta, nesta área, será parte da solução que trará esperança e segurança para muitas pessoas.
O Bom Samaritano fica aberto algumas vezes por semana e sempre atrai muita gente. Eles começam com um pequeno culto e depois atendem às necessidades físicas. Às vezes, mais de 200 pessoas são beneficiadas. Os serviços estão se expandindo. Hoje, o Bom Samaritano pede ajuda aos nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. É necessária agora uma unidade de saúde onde as pessoas receberão cuidados básicos e também odontológicos. Isso é uma coisa que precisa ser resolvida com urgência nessa comunidade. Cerca de 10.000 pessoas, muitas delas crianças, não podem arcar com os custos de cuidados básicos de saúde. Precisamos desse tipo de instalação especialmente para tratamento dentário. Não há nada assim para prover esse tipo de tratamento para as crianças ao redor. Por favor, ore pelo O Bom Samaritano e pelas vidas que ele está tocando. E obrigada pelo seu apoio a projetos como este. O Bom Samaritano inclui uma série de projetos que esperamos que sejam usados para servir a comunidade. E não apenas a adventistas do sétimo dia, mas a todas as pessoas de Kingston. Primeiramente, obrigado pelo carinho da Igreja Mundial. Agora, eu percebo que nós somos parte de uma só família. Em segundo lugar, ao compartilharmos o que temos, os indivíduos serão abençoados. Em terceiro, os benefícios disso nunca vão se realizar até que estejamos no reino de Deus. Eu gostaria de dizer obrigado para o mundo. E assim como o Bom Samaritano da história bíblica, eles foram além das suas obrigações para levar ajuda a quem precisa, não é? Mas na Jamaica, a comunidade cristã tem crescido bastante nos últimos anos. Hoje, somente os adventistas do sétimo dia representam cerca de 12% da população. É por isso que se diz que na Jamaica todos conhecem um adventista. A ação social da Igreja Adventista na Ilha do Caribe, entre muitas outras ações, é realmente eficiente ao levar o amor de Jesus às pessoas mais necessitadas. É o que veremos a seguir nesse VT. Acompanhe. A Jamaica é uma ilha cercada pelo Mar do Caribe. Somos um povo distinto, somos calorosos e amigáveis. Este é um famoso destino turístico, onde moram milhares de membros da Igreja Adventista. Nós temos cerca de 300.000 pessoas neste país que são adventistas. E estamos muito felizes de ver a obra crescer nesse lugar, onde agora temos 5 sedes da igreja. Em qualquer sábado, você pode entrar numa igreja, receber uma calorosa saudação e presenciar um louvor entusiasmado. Neste sábado, mais de 80 cidadãos entregaram suas vidas a Jesus. Pessoas de diferentes origens e classes sociais vão ao oceano para celebrar a decisão dos que são batizados. Embora o número de cristãos esteja aumentando, o país enfrenta muitos desafios. As pessoas sofrem com pobreza e situações difíceis. O medo se instala em regiões de alta criminalidade, especialmente em áreas urbanas. Sua Excelência, Senhora Allen, tem uma alta posição na liderança da Jamaica e é uma fiel adventista. Seu marido, Sir Patrick Allen, é o governador-geral e recebeu o título de nobreza da Rainha da Inglaterra, Elizabeth II. A posição de Lady Allen dá a ela uma visão ampla dos desafios que o país enfrenta. O que precisamos fazer como povo é nos unir contra a criminalidade e eliminá-la. Criou-se uma cultura em que as pessoas têm medo de falar, e é aí que reside o problema. Devido à situação econômica, nós não somos capazes de fazer todos os projetos sociais que gostaríamos. Nossas estruturas sociais não estão prontas para enfrentar os problemas que temos, mas apesar disso, todo o nosso povo é forte, resistente e esperançoso. Então estamos ansiosos por dias melhores. Para chegar a essas pessoas, pastores e cristãos põem em prática o método de Cristo. Eles entram em contato com a comunidade, apesar dos desafios que existem.
Deus tem usado seu povo para apresentar continuamente a sua palavra, para que os homens tomem consciência. Ouvimos histórias onde certas pessoas têm apoiado outras. Houve uma situação em que um jovem foi assaltado. Ele disse que aquele dinheiro era o seu dízimo. Então, um dos assaltantes mandou que o outro devolvesse o dinheiro ao rapaz. Como ele se recusou, seu cúmplice apontou-lhe a arma e ordenou que devolvesse o dinheiro porque ele havia dito que era o seu dízimo. Então você sabe que Deus deve ter trabalhado nessa situação. Existem inúmeras outras histórias para mostrar como Deus tem sido um líder na vida de seu povo. Estes desafios não são um obstáculo para um Deus tão poderoso. Por favor, ore pelos moradores da Jamaica e da região interamericana. Eu quero que vocês orem por uma reforma, para que homens e mulheres, meninos e meninas possam ver claramente quem é Deus, que nós, como adventistas, possamos realmente evangelizar. Vamos viver o amor de Cristo a cada dia, para que eles possam ver Cristo em nós. Essas são, sem dúvidas, algumas das necessidades que nós encontramos por toda parte, mas também são oportunidades para mim e para você. Mas não saia daí, no próximo bloco vamos te levar à comunidade Guangarri, no Equador. Fique com a gente. Nós estamos de volta com a Missão 360 e o assunto hoje é serviço social. Nossa missão é viver para fazer o bem aos outros. Devemos, portanto, ser hospitaleiros e piedosos com o sofrimento que vemos ao nosso redor. Hoje, ainda há muitas pessoas que carecem das necessidades mais básicas, como água, alimento e habitação. E agora nós vamos até o Equador conhecer um projeto humanitário da ADRA que se concentra em uma dessas necessidades. Acompanhe conosco essa história. Estamos em uma zona de difícil acesso nas montanhas do Equador. Aqui, o clima é frio, mas as pessoas são muito calorosas. Guangarri é um povo com fortes tradições ancestrais, onde os visitantes são recebidos com danças típicas, música e muitas flores. Assim como os adultos, as crianças são muito simpáticas e participam das celebrações. Mas essa também é uma região muito necessitada. As condições financeiras das famílias aqui são baixas e muitas delas vivem abaixo da linha da pobreza. Elas sobrevivem com menos de $1 por dia. Um dos problemas mais evidentes desta comunidade é a saúde das famílias. Muitas pessoas sofrem de doenças respiratórias. Os alimentos são preparados em fogo aberto e a fumaça fica concentrada dentro de casa. Isso traz sérios riscos de queimadura e aumenta a possibilidade de adquirir doenças respiratórias mais graves. Quando nós cozinhávamos sem essa chaminé, a fumaça voltava e se espalhava pela casa. Eu sofria com a fumaça. Tinha dores de cabeça e nos olhos. Mas agora já não sofremos com isso. Nos incomodava muito. Doía a cabeça e também o coração. Nos sentíamos asfixiados com a fumaça, mas agora esse problema foi evitado. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, mais conhecida como ADRA, é o órgão social da Igreja Adventista e está presente em mais de 120 países. Aqui nas montanhas do Equador, a ADRA leva adiante um projeto chamado Cozinhas Melhoradas. Essa ação social propõe construir cozinhas para aumentar a qualidade de vida de aproximadamente 800 famílias locais.
Nós vimos a necessidade de melhorar as práticas saudáveis dessas famílias, porque eram muito deficientes, e vimos que o modo de cozinhar os alimentos era diretamente no fogo. Eles geralmente colocavam as panelas e os pratos no chão. Também tinham o costume de ter os animais no mesmo local onde dormem e cozinham. Havia ali gatos, galinhas, cachorros, todo tipo de animal que podiam. Então, a primeira coisa que trabalhamos foi a questão da higiene. Falamos de como é importante ter um espaço determinado para a cozinha e que os animais não podem ficar ali, que precisam de um lugar específico para eles na casa. Tivemos que falar isso porque as pessoas não sabem muito sobre higiene. Antes nós não sabíamos o que é viver com saúde, como é cuidar da limpeza, da cozinha e dos dormitórios. Graças a Deus já sabemos. Por isso eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigada. A ADRA não somente ensinou sobre higiene, mas também realizou a construção das cozinhas com materiais encontrados ao redor da comunidade. As cozinhas melhoradas da ADRA economizam até 40% do consumo de lenha. Isso ajuda também na proteção do meio ambiente e no tempo que as mães necessitam para sair, colher e ajuntar a lenha. Com as cozinhas melhoradas, o tempo gasto para cozinhar os alimentos também é menor e o processo é muito mais seguro. Sem essa chaminé, nós demorávamos 1 hora ou mais para cozinhar. Graças a Deus, com a cozinha melhorada, nós demoramos entre 20 e 30 minutos, no máximo. Essa cozinha serviu para colocar lenha, porque antes cozinhávamos com palha. Por causa disso, nossas roupas ficavam pretas, mas agora não temos mais esse problema. Acreditamos que essa é uma mudança geral e nós podemos ver que, através desse projeto, as pessoas passaram a ver como são capazes de manter um ambiente decente, organizado, limpo e bonito, porque elas merecem. A assistência da ADRA não atende somente às necessidades materiais. Muitas vezes ajuda também em questões espirituais. Através da ação social, algumas pessoas em Guangarri puderam conhecer a Jesus e a Bíblia. Isso é resultado de aplicação de um método muito especial. Seguindo o método de Cristo, não? Quando uno chega às pessoas. Nós seguimos o método de Cristo. Quando alguém chega às pessoas e supre suas necessidades, ganha também o coração dessas pessoas. Uma vez me surpreendi em uma capacitação. Eu estava registrando os nomes dos participantes e um senhor chamado Agustin se aproximou e me disse: Cristina, você pode me ensinar a palavra de Deus? Eu também quero ser cristão como você. Também quero conhecer a Deus. Eu levantei a cabeça e fiquei surpresa. Foi muito mais fácil levar a palavra de Deus. E o mais lindo é que ninguém disse estude, mas eles sozinhos desejaram aprender. Por isso eu acredito que seguindo o método de Cristo é mais fácil alcançar as pessoas. Como disse, seguindo o método de Cristo é mais fácil ganhar almas para Ele. Faz 1 ano que recebi estudos bíblicos e estou contente por entender a palavra de Deus. Me senti muito feliz. Recebi a palavra com muita ansiedade e alegria para viver bem com meu esposo, com minha família e com os meus vizinhos. Foi ótimo ter encontrado a palavra de Deus. Essa é uma comunidade de recursos escassos, mas que demonstra gratidão e carinho de várias maneiras. Assim como nas montanhas do Equador, a ADRA leva amor aos outros lugares distantes e de difícil acesso. Graças à sua ação social, muitos encontram uma condição de vida melhor e esperança em Jesus, o único que pode dar tudo o que precisam. Logo após sua ressurreição, pouco antes de retornar ao céu, Jesus Cristo ordenou a todos os seus discípulos: vão ao mundo inteiro e preguem as boas novas a todo mundo, em toda parte. E aqui nós encontramos 3 elementos cruciais na decisão de seguir o Mestre. O quê? O Evangelho precisa ser proclamado.
A quem? A todos. Onde? Em toda parte do mundo. E esse chamado certamente inclui o conceito bíblico de serviço e auxílio humanitário àqueles que sofrem as consequências da injustiça e desigualdade social. Embora a igreja cristã tenha sido estabelecida sob os ensinamentos de Jesus Cristo, evangelismo na mente de muitos é apenas realizado quando compartilhamos uma mensagem, quando compartilhamos crenças fundamentais que precisam ser aceitas pelas pessoas antes que possamos considerá-las evangelizadas. No entanto, a maneira que vivemos como cristãos, no cumprimento da missão de Jesus, deve necessariamente refletir a preocupação pelos excluídos, pelos destituídos deste mundo. Para que pudéssemos melhor compreender a importância de estender auxílio aos que sofrem, contrastado com práticas religiosas como o jejum, Deus afirma através do profeta Isaías: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Em realidade, as ações movidas dentro da perspectiva de Deus quanto à sua missão devem sempre levar em consideração as necessidades físicas, sociais, emocionais, econômicas e espirituais daqueles que são alcançados pelas boas novas do Reino de Deus. No livro de Provérbios, no Antigo Testamento, Salomão escreveu o seguinte conselho: sempre que puder, ajude os necessitados. E quando esse mesmo pensamento, já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Você percebe? Não se canse de fazer o bem. Mas afinal, o que é bondade? Bondade nada mais é do que amor em forma prática. Existem milhões de pessoas ao redor do mundo que hoje sofrem e necessitam de auxílio. 1 bilhão de pessoas vivem com menos de R$3 por dia. A grande maioria delas, crianças. 15 pessoas morrem a cada minuto de fome no mundo. Mais de 15 milhões de refugiados vivem hoje ao redor do planeta. Quando você e eu apenas sentimos dó dessas pessoas, não estamos cumprindo o propósito de Deus. Ao contrário, quando fazemos algo em prol deles, isso sim é uma atitude conforme a pessoa e os ensinamentos de Jesus. Só que isso envolve uma decisão. A decisão de colocar bondade e compaixão em prática. Por essa razão, o apóstolo João afirma: deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas, mas vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. Ouviram bem? Dizer que amamos as pessoas não é suficiente. Precisamos demonstrar esse amor através de nossas atitudes, ajudar de forma real, não apenas de palavras. É isso que precisamos. Na história do bom samaritano, em Lucas 10, ao ver o homem que havia sido assaltado e deixado ali quase morto à beira do caminho, os 2 primeiros viajantes, que por sinal eram religiosos, disseram através de sua atitude: me desculpe, mas eu estou muito ocupado agora, tenho que ir para a igreja, lamento muito o que aconteceu, não posso ajudá-lo. Mas um terceiro homem apareceu pelo mesmo caminho, um samaritano. A diferença? Ele agiu. Levou o pobre moribundo para um pequeno hotel, cuidou dele e assumiu todas as despesas adicionais. Ele se envolveu de maneira concreta, mostrou o que é bondade, amor em ação. O que podemos fazer para demonstrar misericórdia para com os que sofrem? Não perca a oportunidade de demonstrar bondade e compaixão com aqueles que tanto necessitam. Amor em ação. Entenda e ofereça ajuda. Uma decisão, sem dúvida alguma. E então, qual é a sua? Obrigado, Pastor Kleber. Atender à necessidade dos sofredores foi provavelmente a parte mais importante do ministério de Cristo e também deve ser a nossa missão nos dias de hoje. Jesus nos chama para sermos modelos de justiça e piedade, assim como Ele foi. E caso você queira se envolver ou saber mais sobre o trabalho humanitário que a Igreja Adventista realiza, visite a página da ADRA Brasil, adra.org.br. Ou visite também a nossa página no Facebook, facebook.com/missão360nt. O nosso blog também traz informações úteis e você ainda pode assistir às histórias missionárias dos programas quantas vezes quiser. O endereço é novotempo.com/missão360. E por hoje é só, esperamos que você tenha gostado das histórias de hoje. Obrigado pela sua companhia, nosso próximo encontro é na próxima semana. Até lá!